legal, legal. Então, mais uma vez na combosa aí do Carona no Corona. E hoje nós vamos ter alguém muito especial, alguém que está sempre com a gente aqui. E é fácil de descobrir. É só pensar em alguém cujo pai deixou ela em várias situações constrangedoras ao longo da sua vida. Quem será, hein? Quem será? É a Liane Orsi. Liane, você liga o microfone e pode começar a compartilhar com a gente aí a nossa carona no Corona. Oi, gente, boa noite para todo mundo. Eu também peguei uma carona no Corona e eu vou contar um pouco de onde essa carona me pegou e para onde ela me levou. Eu separei alguns textos bíblicos porque, na verdade, isso foi um pensamento que eu construí ao longo desses meses. Então, assim, se eu fosse detalhar tudo, ia virar um estudo bíblico, ia virar uma palestra, e não é o caso. Mas eu coloquei os textos para ter como referência. Então, vamos lá, Edu. Para onde a carona do Corona me levou? Eu vou contar e a carona me levou para uma viagem no tempo. Segundo, Edu, eu vou falando assim, vai ficar um pouco... Mas vamos lá, Edu. Uma viagem no tempo. E não é que eu entrei no DeLorean, né, da máquina do tempo, e eu voltei lá para o passado. Na verdade, eu entrei num pensamento que começou ali no começo de março, porque a pandemia, para mim, o corona começou dia 1º de março, que eu passei muito mal, tive que ir para o Einstein, tive uma infecção respiratória e eu achei até que fosse corona. Então, assim, eu fiquei de 1º de março até 1º de julho em casa, gente. Super hermética. E aí foi interessante que eu comecei realmente a questionar Deus. Porque... Mais um, Edu. Eu tava no Cronos, né, gente? Eu sou muito planejadora, eu sou muito... eu gosto, assim, de estar visualizando lá na frente. E eu faço uma comparação assim, eu tinha o meu plano pessoal. E por que Cronos? Eu usei essa figura. Porque Cronos significa o tempo cronológico, o tempo físico. E eu estava vivendo um momento assim. Uma coisa que eu tinha lutado muito era meu filho na universidade, lá nos Estados Unidos, jogando futebol. Eu estava fazendo uma mudança na minha clínica, que eu achei que foi uma coisa muito legal e que eu consegui. Eu estava com a minha mãe, assim, super legal, ela acolhida, num momento muito bom. Eu estava acabando uma reforma, que foi uma coisa que eu lutei muito, depois virou até piada aqui para o Júnior, né? Ele tem apontado aqui minha casa, que eu agora estou morando. E eu tinha o plano de fazer uma viagem, um ano sabático. Então, tudo isso estava engrenado. Mas aí, o corona chegou. Coloca aí para mim, Edu. No próximo. E aí, gente, eu peguei essa foto para falar um pouco de como eu me senti quando o corona chegou. Eu fiz uma viagem uma vez para os Pirineus. E eu estava num ônibus, era um grupo, e a estrada era exatamente assim. Era uma via só, o precipício de um lado, a rocha do outro. E aí o motorista do ônibus, simplesmente, ele entrou na contramão. Só que isso a gente foi descobrir, já estava na metade do caminho. E a gente descobriu porque veio na outra direção um ônibus. E aí ficou naquela, quem que ia voltar? E lógico que voltou o errado, que era onde eu estava. Então ele fez um super caminho para trás no precipício. E foi aquela adrenalina, né? Todo mundo sabe que eu gosto de adrenalina, mas nesse dia eu fiquei realmente preocupada. E foi assim que eu me senti quando o corona chegou. Eu me vi empurrada para trás, eu me vi encurralada e eu tive que retroceder em muitas coisas. Né? Pode mudar, Edu. Aí eu comecei a questionar Deus. Né? E eu questionei muito Deus nessa questão. Pô, e o meu tempo? Né? E aquilo que eu estava idealizando? E toda vez que a gente fala, né, pelo menos eu que penso... sobre o tempo, me vem o texto de Eclesiastes. Eu não vou ler tudo, gente, mas eu fiz alguns highlights e deixo aí a referência para vocês do texto. Eu peguei na Bíblia a Mensagem, que é uma linguagem que eu gosto. E aí, né, Eclesiastes, que é atribuído a Salomão,
ele começou a pensar no mundo à volta dele. E se vocês lerem esse texto, é muito o que a gente começou a viver, né? Uma crítica política, a injustiça, a um julgamento de Deus, como, né, o corona sendo um sinal dos tempos, o apocalipse. Mas aí eu refletindo, né, me chamou essa frase aqui, a hora para tudo, não há como evitar. Né? E eu estava ali me sentindo encurralada e não tinha como evitar. E eu comecei a perceber, e eu até comentei uma vez com o Júnior, que a primeira vez que eu saí, que eu vi todo mundo de máscara, me caiu a ficha assim, nossa, eu só sou mais uma. Está todo mundo sujeito à mesma coisa. E é isso que a Eclesiastes fala, né? É isso que o texto fala, que todo mundo está sujeito às mesmas coisas, ao justo e ao injusto. E eu comecei a refletir sobre isso. Nesse mesmo texto, no final, fala: então concluí que o melhor é se divertir e tirar o que puder do próprio trabalho. Não tem outro jeito. Coloca no próximo, Edu, por favor. E na hora que eu li isso, eu coloquei assim para Deus: bom, a hora para tudo. O Senhor é soberano, o Senhor está aqui. Né? E aí eu pensei, puxa, eu saí do Cronos, que é o tempo humano, para o Kairos, que é o tempo de Deus. E tem uma frase que eu gosto muito, que a coisa certa na hora errada não é a coisa certa. E isso é uma coisa que eu venho experimentando. Né? Na vida tudo tem sua hora, é um tempo certo para tudo. E o Kairos é o tempo da oportunidade, é um momento oportuno único, o período ideal para realização de uma coisa específica. Deus pôs tudo no seu devido lugar e no tempo certo. E quando caiu essa ficha para mim, eu comecei a olhar de onde eu tinha saído no começo da pandemia, as sensações que eu tinha tido, os pensamentos que eu tinha tido, para onde Deus estava me levando. E aí foi muito legal, coloca no próximo, Edu, que surgiu esse texto para mim. Aproveite ao máximo o que Deus deu. E lá no final, repito, está aí como referência para vocês, e no final fala: Deus dispensa alegria no presente, hoje. É inútil ficar remoendo o tema da brevidade da vida. E quando eu me toquei disso, eu pensei, poxa, eu vou aproveitar ao máximo que Deus está me dando. Né? O corona está me levando de carona para algo totalmente novo. E eu comecei a olhar coisas que tinham acontecido nesse tempo e que, em relação aos meus planos... Pode voltar para mim, Edu. Que, em relação aos meus planos, estava tudo bem. Meu filho, que estava nos Estados Unidos, que era para ficar lá, ele decidiu voltar, entrou numa universidade aqui, e ao invés de estar a 7.000 quilômetros de distância de mim, ele está a 15 minutos. Isso é uma coisa maravilhosa. Né? Eu consegui mudar no meio da pandemia, eu consegui sair de uma reforma que me deu muita dor de cabeça. Eu estou com saúde, meus queridos estão com saúde. E mais do que tudo, né, eu saí muito fortalecida na minha fé. Eu entendi, mais uma vez, o que é esse Kairos de Deus. Pode colocar, Edu. Aí eu pensei, né, também concluí, essa foi a minha conclusão, que o que Deus fez, feito está. Não há o que pôr, nem o que tirar. Ponto final. Então é melhor parar de questionar e adorar a Deus em santo temor. Quando eu pensei nesse texto, eu não vou ler tudo, mas me veio esse texto de Romanos, que foi assim, para mim, foi fantástico. Né? E está aí no final. Se enfrentarmos momentos difíceis com ele, que foi realmente um momento muito difícil para mim e para minha família, então é certo que com ele passaremos momentos inesquecíveis. E eu quero dizer para vocês, gente, que eu comecei numa perspectiva de tempo com o corona e fui para outro momento. E eu estou vivendo coisas inesquecíveis nesse momento. Eu quero que o Edu coloque uma música, e vai ser uma música breve. Vamos lá, Edu? Quando terminar, você volta para mim, por favor. Essa música, a letra diz por si só,
mas me chama a atenção uma fala, né, uma frase, que fala que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E eu pensei sobre isso, né, o que isso significa. E todas as coisas estão sob o controle de Deus, né, estão debaixo da mão de Deus, inclusive o acaso. E muitas vezes a gente viver o acaso nos causa ansiedade. E eu aprendi nesse período que o acaso de Deus é muitas vezes a gente viver pela fé, né? A gente realmente tocar na fé e falar, bom, eu estou vivendo coisas aleatórias, eu estou vivendo coisas inexplicáveis, mas eu estou contigo, Senhor. E eu, assim, lembrei de uma frase muito dita, né, durante essa pandemia, que é o novo normal, é o novo normal. Até que eu falei para Deus, ó Senhor, eu não quero o novo normal, mas eu aceito o seu novo. E aí eu quero colocar para vocês que muitas coisas aconteceram novas, né, na minha vida. Mas tem uma que me chamou muito a atenção e que eu estou vivendo intensamente, que é a possibilidade de um novo relacionamento e um novo amor na minha vida. E aí eu chamei o Robson, porque eu quero te falar, Robson, vivendo aqui o epitáfio e esse novo, que eu aceito sim o seu chaveco, eu aceito sim as coisas novas de a gente viver menos planejado, mas primitivamente. Eu aceito sim coisas simples, um lava-jato. Eu aceito sim um simples doce de leite. E por que não uma escrivaninha? Tá? Então eu estou te dizendo porque eu aceito o Eclesiastes na minha vida e você está fazendo parte desse momento. E agora, Robs, é o seguinte, eu estou 10 casas na sua frente, você estava só 2 na minha. É isso, gente, o Corona trouxe um novo amor para mim e isso foi muito legal.